Vamos ver se vai. Ah, foi. Vou aumentar um pouquinho aqui. Ao invés de ler o texto hoje de início, eu vou compartilhar aqui o videozinho falando do texto. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem. E ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. E fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Lesão, seu áudio tá fechado.
Agora foi. Bom, gente, para quem não sabe, eu não vou ler essa palavra, tá? Mas ela está em Mateus 13, do versículo 3 até o 23. Então, se você quiser anotar aí, fica a referência, mas nós não vamos lê-la, tá? E essa parábola, basicamente, né, apesar de se chamar a parábola da semeadura, o que Jesus ele estava tratando naquele momento com aquelas pessoas era do solo, né? Ele estava falando do coração. Ele estava a ênfase da explicação que ele dá, né? É a terra ou como a semente ela germina, que está diretamente ligada à terra. E a comparação que Jesus faz nessa ministração, ele compara a semente com a palavra de Deus. E ele compara a terra com o nosso coração. E se a palavra de Deus é a semente, então nós também podemos dizer que essa semente ela é perfeita. E se essa semente ela é perfeita, e mesmo assim ela tem dificuldade em germinar, ela tem dificuldade em dar frutos, isso nos mostra que o problema está no solo, certo? Então, não importa, o que Jesus está falando ali é que não importa o quão boa seja a semente. Essa semente ela pode ser a melhor do mundo, mas um solo inadequado, ou né, sem um solo adequado, ela não pode germinar, ela não pode gerar vida. Se você está aqui hoje, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui já fazem parte da igreja ou alguma vez fizeram. E se você faz parte ou já fez parte de uma igreja, você já aprendeu que existem algumas coisas necessárias para nós frutificarmos. Existem coisas necessárias para nós frutificarmos a nossa vida com Deus. Essas coisas são ler a Bíblia, né, participar dos cultos, ter vida de oração, jejum, experiências com Deus, evangelismo, discipulado e outras coisas aí que a gente pode continuar citando, mas a gente entende essa base já para quem para se você em algum momento fez parte da igreja. Mas e quando nós fazemos tudo isso, quando nós aí praticamos tudo isso, mas nós não frutificamos, ou seja, a nossa vida, por mais que você faça tudo isso, a sua vida não muda. E se isso acontece com você, quer dizer, se isso não acontece com você, se isso que eu falei aqui não faz sentido, meu irmão, pode sair dessa live. Se você praticar tudo isso, sua vida cresce. Se você já está bombando, isso aqui não é para você. Tá? Isso aqui é para quem ainda não chegou nesse nível. Você já tá top. Você já pode sair aí e continuar orando pelas pessoas, curando, ganhando vidas, lendo a palavra, compartilhando revelações e continua. Mas, se assim como eu, essas coisas acontecem com você, você faz tudo isso e você ainda não consegue ver a sua vida mudar, ou você ainda tem dificuldade de ver mudanças na sua vida, eu quero te convidar a refletir junto comigo um pouco mais sobre esse assunto. Então eu quero te dizer que pode acontecer de, assim como eu, você ter experiências com Deus, de você ter uma vida com Deus e de você não dar fruto. E isso acontece quando o nosso coração está endurecido. Uma coisa é necessária para uma semente crescer. E quando a gente vê lá a referência do texto ou do vídeo, né, a gente percebe que o critério principal para a semente crescer é o quê? Ela criar raízes. Quando a semente brota, a primeira coisa que ela vai fazer é sair um broto e vai enraizar. Alguém aqui na escola, ou sei lá, até em casa, não sei, vídeo na internet hoje que é mais popular, mais comum, já fez a experiência do feijão? O pastor Edu fez.
A Ana fez, a Lígia fez, um monte de gente fez. Gente, se vocês não fizeram ainda, faz que é muito legal. Mas o que eu quero chamar a atenção para essa experiência? Quando você faz lá, você pega um potinho e você coloca lá o feijão no algodão molhado ou num pratinho, alguma coisa assim, esse feijão ele começa a brotar. E no começo ele vai nascer, vai aparecer lá o broto, né? Ele vai começar a criar uma raiz, ele vai subir, vai nascer ali uma folhinha. E dependendo da situação de luz e água e tudo que ele tiver, ele vai crescer. Mas se você não pegar esse broto e você passar para um solo, você plantar ele num vaso, ou você plantar ele no quintal da sua casa, se você deixar ele ali naquele potinho, se você deixar ele ali naquela condição, ele vai morrer com o tempo. E muitas vezes é dessa forma que nós vivemos a nossa vida. As nossas experiências com Deus, elas fazem brotar em nosso coração a semente de Deus. Então o feijãozinho ele vai lá, ele abre, ele começa a crescer ali o galho, sai uma plantinha, mas conforme nós vamos negligenciando o cuidado com o nosso coração, nós mantemos o solo do nosso coração endurecido. E a dureza do nosso coração, ela impede que a raiz da semente, que a semente ela se aprofunde, que ela ganhe força para ela poder crescer. E eu quero falar aqui de algumas coisas que nós negligenciamos quando nós falamos de cuidado do nosso coração. E essa coisa ela pode ser decisiva no seu processo de amadurecimento e frutificação. E aí vai o nome do capítulo, né? Até esqueci, mas para quem não sabe, as nossas reuniões aqui são baseadas nesse livro aqui. Não sei se vai focar aí agora. E essa ministração ela é do capítulo 10, e o nome desse capítulo é Humildade. E se a palavra de Deus ela é a semente, e o meu coração ele é o solo, eu quero propor aqui na nossa conversa que a humildade seja a água que nós usamos para regar o nosso solo, para manter o nosso solo úmido e fértil. Quem já veio aqui na minha casa sabe que nós temos algumas plantas. Agora até um pouco menos, mas antes tinha até um pouco mais. Algumas plantas, elas são bem... tem até uma aqui, aqui, tem outras aqui. E algumas plantas, elas são bem diferentes das outras. Mas tem uma coisa que todas essas plantas são iguais. Pode até ser que tenha mais de uma, mas é uma que eu quero destacar. Alguém aqui sabe o que é? Sabe o que é que todas essas plantas têm em comum? Ou até que todas as plantas tenham em comum? É isso aí, pastorzão. A Geice não sabe. Mas alguém mais? Matadora de plantas. É isso aí. É isso aí. Foi a Meg, né, que falou? Sim. Não vi aqui, mas a voz é a da Meg. É isso aí, Meg. Todas as plantas precisam de água. E as plantas, elas precisam de água com frequência. E assim como as plantas, elas precisam de água com frequência, o nosso coração também precisa ser regado com humildade. A humildade, se você não sabe, ela é uma virtude. E quando nós vamos na filosofia ver a definição de virtude, ela diz que a virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo. Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem e não é apenas uma característica. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Ou seja, ela não é algo que nasce com você.
mas que podemos desenvolver ao longo da nossa vida. E o que isso nos mostra? Que a busca pela humildade, pela virtude da humildade, ela precisa ser um hábito e ela precisa ser praticada com frequência. Mas o que é humildade? Já que a gente tem que buscar e a gente precisa ser, isso precisa ser um hábito, precisa ser frequente, e não nasceu comigo, o que é humildade? E nós vamos começar falando aqui o que ela não é. A humildade, ela não é pobreza financeira. Na nossa comunidade, eu acho que isso acontece bastante no Brasil. Normalmente nós usamos a palavra humilde para se referir a algo de uma pobreza financeira. Ou seja, às vezes a gente vê lá o irmão que não tem uma casa tão legal. Fala, a casa do irmão é mais humilde. Ou aquela pessoa que não tem tanto dinheiro. Aí você fala, não, aquele irmão ali é mais humilde. Claro que perante o Profis aqui, todos nós somos humildes. Mas a humildade, ela não é referência de padrão financeiro. A humildade, ela também não é autodepreciação, tá? Então, um exemplo, aí você chega lá na Ana e pergunta para a Ana, nossa, Ana, como você consegue ser bonita, tão bonita e tão inteligente? Aí ela fala, ah, não, eu não imagino, eu não sou tão bonita assim, eu não sou tão inteligente. Uma vez na escola, ao invés de tirar 10, eu tirei 7. Isso não é humildade, porque ela está desvalorizando aquilo que ela tem. E quando nós desvalorizamos os nossos talentos, ou quando nós desvalorizamos aquilo que nós temos, muitas vezes nós estamos desvalorizando aquilo que Deus nos deu. Então isso também não é humildade. Exatamente, é falsa modéstia. Normalmente as pessoas falam isso para a pessoa continuar elogiando, né? Mas então, o que é humildade? Humildade é o reconhecimento da grandeza de Deus. Humildade é reconhecer quem eu sou, quem Deus é e quem são os meus irmãos. Uma pessoa que é humilde, ela não vai desmerecer o dom que ela teve, mas ela vai reconhecer que ela não tem mérito naquele dom. Ou seja, que aquilo que ela tem foi Deus que emprestou para ela. Então, nesse caso, quando você elogia uma pessoa humilde, ela vai te agradecer o elogio e ela vai agradecer e reconhecer Deus pelo dom que ela recebeu. O livro ele dá um exemplo muito legal de humildade. Imagina que você vai num casamento, né? Hoje em dia já nem é tanto, mas antigamente festa de formatura, né, ou de 15 anos, que eram festas assim mais chiques, e você não tem roupa para ir. E aí você acaba alugando uma roupa, você pede essa roupa emprestado para alguém, e aí quando você chega na festa, todo mundo começa a elogiar como você está vestido. Fala, nossa, como sua roupa tá bonita, nossa, que vestido bonito. O que normalmente você faz nesse caso? Você vai agradecer, certo? Mas mesmo agradecendo o elogio, você sabe que quando a festa acabar, você precisa devolver essa roupa. Ou para o dono, ou para a empresa lá, você precisa devolver. E é dessa forma que uma pessoa humilde trata os seus talentos. Então vocês conseguem perceber aqui a diferença da humildade para a falsa modéstia? Já quando nós falamos mal do nosso próprio dom, nós agimos como se o mérito realmente fosse nosso. Como se esse dom ele fosse apenas uma conquista minha. E nós desvalorizamos isso. E diferente da virtude, que ela precisa ser conquistada, como nós vimos aqui a definição de virtude, o dom ele já nasce com você. O dom ele é um presente de Deus. Isso também não quer dizer que nós não precisamos desenvolver o nosso dom. Não é isso que eu estou falando. Mas quando nós somos humildes de verdade, nós reconhecemos as nossas limitações quando precisamos melhorar, né? Quando precisamos desenvolver o nosso dom, nós reconhecemos isso, mas também nós reconhecemos que todas as coisas boas, elas vêm de Deus. E aí, no texto de
Tiago 1, no versículo 17, olha o que ele fala. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então aqui está dizendo que toda coisa boa vem de Deus. Então vamos analisar aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo, ele está em Êxodo, no capítulo 4, no versículo do 10 ao 14. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Então aqui, quando nós lemos Êxodo 4 e quando nós vemos a continuação desse texto, nós vemos Deus dando a direção para Moisés utilizar o irmão dele para falar, mas que Deus ele só falaria através de Moisés. Então Deus daria a revelação para Moisés e como ele não queria falar, o irmão dele falaria por ele. E quando Deus mandou Moisés, e olha só isso, quando Deus mandou Moisés ir falar com o faraó, Moisés falou, não, Deus, eu não sei falar direito. Até aí, beleza. Mas o que Deus fez? Ele falou, ó, Moisés, eu vou cuidar disso, eu vou te capacitar, eu tô te mandando, eu vou cuidar, pode ir. Só que Moisés, ele desvalorizou essa capacitação. E ele pediu para Deus mandar outro no lugar, mesmo depois que Deus falando, Moisés, confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. E o que a gente vê que aconteceu depois? Deus, ele se irou com Moisés. Muitas pessoas, eu já ouvi, talvez você já tenha ouvido, que fala que nesse momento Moisés ele foi humilde, de reconhecer a insignificância dele. Mas a ira de Deus, ela não é despertada pela humildade. A humildade, ela não desperta a ira de Deus. Diferente da arrogância. A arrogância sim desperta a ira de Deus. E por mais que a atitude de Moisés pareça ser humilde, ela não era. Vamos ver a definição de arrogância. A arrogância, ela é a qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. E é exatamente o que nós vemos Moisés fazendo. Naquele momento, ele desprezou o que Deus estava fazendo com ele. Ele estava mais focado em si mesmo. Ele estava tão focado em si mesmo que ele desprezou a garantia que Deus estava dando para ele. Moisés, ele colocou a limitação dele acima do poder de Deus. E muitas vezes isso também pode acontecer com a gente. Nós estamos tão focados na nossa arrogância. E isso pode ser tanto para aquilo que nós somos bons, quanto para aquilo que nós somos ruins, que nós não respeitamos, nós desmerecemos o propósito de Deus. Nós acabamos de, muitas vezes, a nossa arrogância nos impede de dizer sim ao propósito que Deus tem para nós. E nós deixamos de cumprir isso. Nós deixamos de viver isso. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo está em Lucas, no capítulo 5, do versículo 4 ao 8. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar.
Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E olha a diferença aqui que nós vemos em Pedro. Pedro, ele era um pescador experiente e habilidoso. E mesmo depois de uma noite inteira sem pescar nada, meu, eu imagino assim, ó, eu fui pescar uma vez em alto mar, a gente não pescou nada. A gente chegou de manhã, passamos num monte de lugar, o capitão lá levou a gente para um monte de lugar, a gente não pegou nada. Tinha umas 10 pessoas, a gente pegou acho que uns 3 peixes. E esses 3 peixes eram 2 baiacu e uma raia. Então assim, não pegamos peixe nenhum. Esse dia, a gente ficou muito frustrado. E já era de noite, a gente já estava cansado, desanimado com a pesca. Então eu imagino, e isso a gente estava fazendo só para diversão. Claro que a gente queria peixe, mas a gente foi para lazer, para diversão. Agora imagina Pedro que isso era o sustento dele, era o trabalho dele. E ele ficou a noite inteira pescando e não pegou nada. Imagino que ele deva ter usado tudo que ele aprendeu em toda a vida dele e ele não conseguiu pegar nada. Depois disso tudo, Jesus falou para ele ir lá na parte mais funda, ou seja, não era no raso, ele teria que pegar o barco e voltar para algum lugar e jogar aquela rede de novo. E diferente da forma como nós vemos Moisés, nós vemos Pedro aqui, ele não se colocando no centro. Ele considerou ser incapaz. Ou seja, ele considerou estar errado, mesmo executando uma tarefa na qual ele era especialista. Pedro poderia muito bem questionar Jesus. Falar, Deus, Jesus, você entende de pesca? Você não é carpinteiro? Você acha que um carpinteiro entende mais de pesca que eu, que já pesco aqui há não sei quantos anos? Mas a gente não vê isso. A gente vê que a humildade de Pedro colocou a capacidade de Deus acima da dele. Então, aquilo que a capacidade de Pedro não pôde fazer sozinha, e Pedro era capaz de pescar, ele era habilitado para isso, e o poder de Deus ele foi além ainda, até naquilo que ele já sabia fazer. E isso foi possível através da submissão de Pedro. Então, a humildade, o que é a humildade? Ela é colocar em um plano inferior tudo que eu penso e acredito ao meu respeito, ou que nós pensamos ao nosso respeito, e deixar que Deus diga, e deixar tudo que Deus diz a nosso respeito se tornar verdade em nossa vida. É colocar o que Deus diz a nosso respeito acima de quem nós achamos que somos ou de quem nós sabemos que somos. De acordo com Agostinho, a humildade ela não é pensar menos de si. Você já até deve ter ouvido o pastor falar isso, que ele fala bastante isso. E a humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Eu não vou colocar o texto aqui para vocês, mas em Mateus 11, Jesus ele prova essa teoria. Quando fala para nós aprendermos com ele, porque ele é manso e humilde. À primeira vista, a primeira vez que eu li isso, que Jesus falou que ele era humilde, eu falei, como que uma pessoa humilde fala que ela é humilde? É impossível isso acontecer. Uma pessoa humilde não fala que é humilde. Mas a frase de Agostinho, ela nos ajuda a entender melhor isso. Porque apesar de Deus saber quem ele era, porque isso também é humildade, ele não se colocava acima, Jesus não se colocava acima, ele se colocava abaixo, ele servia os seus discípulos, ele servia as pessoas. Uma palavra no grego que define humildade, ela dá uma ideia de preocupação, de bem-estar dos outros, sem querer nada em troca. E, gente, essa é a definição de Jesus. Agora, antes de continuar, eu vou dar uma chance aqui para vocês. Então, se você ainda não entendeu ou entendeu mais ou menos e quer continuar de boa, não quer ser responsável, quer continuar aí livre, seguindo a vida de boa, pode sair agora, porque, meu irmão, agora eu vou trazer um pouco mais de revelação para você. E se você continuar vivendo de forma irreverente, irresponsável,
você será responsável por negligenciar a humildade. Então, eu vou te dar uma chance. Última chance. E aí eu vou falar como nós identificarmos se somos humildes. Então, até agora, se você não sabe se você é ou não, você pode continuar achando que você é, sai daqui e continuar vivendo a sua vida. Vai ver o Netflix, vai assistir TV, não sei. Mas a partir de agora você vai conseguir identificar isso e aí você vai ser responsável. Então, vou passar aqui algumas formas de identificarmos se nós somos humildes ou não. E uma dessas formas é o serviço. Se quando você está servindo, você espera ser promovido, elogiado, aplaudido, se você fica frustrado quando ninguém percebe o que você está fazendo, ou se você só faz as coisas quando tem alguém olhando, meu irmão, sinto te dizer, mas você é arrogante. Diferente de Jesus. Se você está diferente assim, se assim como Jesus, você está disposto a se humilhar, sofrer, não espera nada em troca, tem a sua satisfação em ver os seus irmãos bem, não está disposto a buscar está disposto em buscar suas forças somente em Deus, não precisa que as pessoas reconheçam. Então, aí, nesse caso, você está no caminho da humildade. Mas toma cuidado, porque se você não se manter assim, você vai cair, meu irmão, você vai desviar desse caminho. E Jesus ensinou seus discípulos sobre humildade de uma forma muito rápida, e isso através do serviço. Nós vemos isso em João 13, do versículo 3 ao versículo 8. Fala assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo, mas mais tarde você vai entender. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Então o que Jesus fez aqui? Ele lavou os pés dos seus seguidores. E por que ele resolveu? Ele poderia fazer várias coisas. Mas por que ele resolveu... Desculpa, gente. Por que ele resolveu lavar os pés? Lavar os pés era uma tarefa realizada apenas por servos e escravos. Naquele momento, Jesus estava se colocando em posição inferior aos seus seguidores. E naquela situação, os apóstolos, eles já sabiam quem era Cristo. Eles já tinham a revelação de que Jesus, ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele era a pessoa que estava ali para salvar eles. Jesus, eles já sabiam, eles já tinham a convicção de que Jesus era a própria manifestação de Deus. E por isso que Pedro falou: não, Jesus, você não vai lavar meu pé. Imagina você chegando, imagina, vai lá, o pastor Edu fala: não, eu vou pegar um café aqui para você. Vou lavar seus pés. Você: não, pastor, pelo amor de Deus. É eu que preciso aqui servir o senhor. É eu que preciso pegar um café para o senhor. É eu que preciso lavar os seus pés. E foi exatamente como Pedro pensou. Mas, naquele momento, Jesus estava revelando algo. Jesus estava revelando para aqueles homens a maior definição de humildade que eles poderiam viver em todas as suas vidas. Porque naquele momento eles tinham a representação do Criador do universo se colocando como escravo deles. Uma outra forma de identificar se você é humilde é os seus relacionamentos. Então, se quando você está com seus amigos, quando você está passando tempo com Deus, qualquer coisa parecida, você gasta mais tempo falando do que ouvindo a Deus ou aos seus irmãos. Então, se você gosta muito mais de falar do que ouvir, talvez esse também seja um sinal.
Porque ouvir está ligado diretamente à humildade. E humildade está diretamente ligado ao maior tema desse livro, que é maturidade. É muito interessante, eu acho que vocês já devem ter reparado nisso, que os novos convertidos, eles crescem muito mais rápido do que as pessoas antigas de igreja. Né? Que eles são que é o primeiro amor, ou seja lá como as pessoas chamam isso. Mas alguém aqui sabe por que isso acontece? Alguém ousa dizer alguma coisa? Então, dou-lhe uma. Porque os mais antigos gostam de falar mais, né? E os Meu Deus, jovens escutam mais. Eu acho que é meu isso. Deus. A Meg tá dando um show aqui hoje, hein? Obrigado, Meg. Gente, é exatamente isso. O que acontece com os novos convertidos normalmente? Eles estão mais dispostos a ouvir. Eles têm muito mais expectativa com a palavra que eles recebem no culto. Eles estão mais dispostos a correções e feedbacks. Eles estão mais atentos para o que a palavra diz. E ouvir é a ferramenta mais poderosa para nós crescermos em fé. Quer ver só? Em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 17, olha o que diz. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então é o ouvir. E isso nos leva para mais um sinal da nossa maturidade, que é não só ouvir, mas a capacidade de aprender. Em Filipenses, no capítulo 3, do versículo 10 ao 16, olha o que diz. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as questões que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então aqui nós vemos Paulo, um grande apóstolo e líder da igreja. Para quem não sabe, Paulo, ele escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. Mas mesmo essa grandeza, mesmo Paulo sendo quem ele era, nós vemos ele reconhecendo que ele ainda precisava aprender. E ele vai ainda além. Ele recomenda que esse seja o padrão de pensamento de todos os maduros. E é o reconhecimento de que nós precisamos melhorar que faz do humilde aberto para aprender. E isso independente de quem ensina ou da forma como ensina. Para uma pessoa humilde, quando você é humilde, meu irmão, qualquer situação, qualquer lugar pode virar uma sala de aula. E a palavra de Deus, ela sempre vai ser a palavra de Deus. Não importa quem fala. Vou te provar isso. Em Números, no capítulo 22, do versículo 28 ao 31. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão, que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta, você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão, não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. Então, meu irmão, Deus ele pode usar até a jumenta para falar.
E é a palavra de Deus, vai ser a voz de Deus falando. E eu vou além. Às vezes, nós precisamos estar dispostos a ouvir um jumento. Porque até mesmo esse jumento, ele pode salvar as nossas vidas. Assim como salvou a vida de Balaão. Então, muitas vezes, as sementes que nós precisamos para crescer, elas vêm através de correções e confrontos. E a dureza que o orgulho e a arrogância ela traz ao nosso coração, ela nos coloca em posição de criticar as pessoas que tentam nos ensinar. Ela se apega apenas às coisas negativas, né? Porque o orgulho, a arrogância, eles querem somente o reconhecimento, eles querem somente ser grandes, eles não querem ouvir o que eles precisam mudar. Enquanto um coração humilde, ele assume os erros, quando ele é confrontado, um coração soberbo, um coração arrogante, ele vai dar desculpas para não precisar mudar. E aí, meu irmão, é uma outra forma que você tem de analisar se você realmente é humilde ou não. Então, quando você é confrontado, qual é a sua primeira reação? Você vai se arrepender, você vai abaixar a cabeça, vai pedir desculpa, ou você vai dar uma desculpa, vai dar uma justificativa, vai fazer alguma coisa. Então, aí também já dá para saber qual caminho que você está andando. E por isso que a terra do nosso coração, ela precisa sempre de doses de humildade. Porque o solo, o nosso coração, ele precisa estar pronto para receber a semente em qualquer momento, meu irmão. A gente não sabe quando ela vai vir, a gente não sabe como ela vai vir. E olha só que legal. No Antigo Testamento, um dos rituais de consagração do sacerdote era pegar o sangue do cordeiro sacrificado e passar na orelha, na mão e no pé do sacerdote. E se nós mergulharmos um pouco no sentido, no significado das coisas do Antigo Testamento, nós vemos que as mãos eram um símbolo de obras e ações, enquanto os pés eles eram um sinal de caminho e decisão. E nesse ritual era essencialmente necessário que antes do sangue tocar as mãos e os pés, ele precisava ser passado no ouvido, na orelha. Então, o que isso nos mostra? Que as nossas, que nossas ações e decisões elas só serão tocadas por Deus depois que ele tocar os nossos ouvidos. E não permitir que Deus toque primeiro os nossos ouvidos é o maior motivo pelo qual Deus ainda não tocou nas nossas ações e decisões. Então, meu irmão, se você vive isso, se você não consegue ver ou se você não consegue perceber Deus tocando nas suas ações e nas suas decisões, é porque você não está deixando ele tocar nos seus ouvidos. Deus ele nos chamou para nós vencermos a maldade do mundo. Mas nós só venceremos a maldade de fora quando nós vencermos a maldade de dentro. O pastor também falava muito isso. Olha o que está escrito em Tiago, no capítulo 4 e no versículo 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E para finalizar aqui, meu irmão, já vou acabar. Deus, eu quero te dizer que Deus ele mostra misericórdia quando nós erramos e quando nós admitimos os nossos erros. Mas quando nós resistimos e não reconhecemos os nossos erros, Deus ele resiste também a nós. E somente a humildade nos ajudará a ver, a encontrar esses erros. O arrependimento, ele não só te proporciona o perdão do seu pecado, mas quando nós nos arrependemos, quando nós somos humildes e nós conseguimos nos arrepender, nós somos levados a crescer e sair da imaturidade. E é por isso que nós estamos aqui participando dessas reuniões. E para finalizar tudo, não se contentem apenas
em estarem perto da semente. Mas nós precisamos nos esforçar para que essa semente ela encontre uma terra fofa, para que ela encontre uma terra macia, para que ela consiga não só entrar, mas para que ela consiga criar raízes, para que essas raízes elas se aprofundem, elas invadam esse solo cada vez mais para baixo, cada vez mais para baixo. E é quanto mais profunda for a raiz, maior vai ser o broto, maior vai ser a árvore, maior vai ser o fruto. Então, meu irmão, em nome de Jesus, eu quero te incentivar, eu quero te encorajar a manter o seu coração regado de humildade. Amém, gente? Então, eu queria aqui fazer uma oração com vocês. Se você quiser fechar seu olho, fica à vontade. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar o meu coração diante de Ti, Senhor. Eu quero reconhecer, Senhor, a minha arrogância. Eu quero reconhecer, Senhor, a minha autossuficiência. E eu quero me colocar, Senhor, diante de Ti, Senhor. Nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Espírito Santo, nos ajude, nos traz sensibilidade, nos traz condição e oportunidade para que nós sejamos expostos a esse problema. Ô Espírito Santo, conduza o nosso coração, conduza a nossa vida, nos ajude a desenvolver essa humildade, nos lembre todos os dias, todas as manhãs, todos os momentos, venha revelar o nosso coração para nós, até mesmo aquele lugar que estava escuro, Deus, nós entregamos a chave para você, nós liberamos o seu acesso agora, até para as áreas mais escondidas, Pai. Vem revelar a soberba, vem revelar a arrogância do nosso coração, Senhor, porque nós queremos frutificar, nós queremos, Senhor, romper nessa questão, Pai. Nós não queremos mais nos satisfazer apenas com um pequeno broto. Nós estamos cansados, Senhor, de ver o broto crescer e morrer. Nós estamos cansados, Senhor, de ver a semente germinar, mas depois de um tempo morrer, depois de um tempo esse fruto ele ser perdido. Mas nós queremos dar continuidade à semente, Senhor. Nós queremos dar continuidade ao seu propósito. Nós queremos frutificar, Senhor. Em nome de Jesus.